Boa tarde a todos. Obrigada aí Boa, pela participação mais uma vez. boa tarde Estamos a hoje, todos. estamos hoje aqui com a professora doutora Mônica Teixeira, coordenadora do curso de nutrição, que vai conversar um pouquinho conosco hoje, né? Trazer bastante informação aí sobre o curso, ideias, sugestões. Professora, se apresente, fale um pouquinho sobre você, sobre o curso, fique à vontade, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer a todos pela presença e por essa oportunidade também da gente bater um papo aqui, né, tirar algumas dúvidas. Eu sou nutricionista, sou formada há 35 anos, já trabalhei em diversas áreas da nutrição. Estou na Universidade Paulista há 17 anos, 18 já. E eu tenho a área de docência já faz uns 20 e poucos anos também. E estamos aqui para ajudar vocês. Eu tenho mestrado também, estou fazendo doutorado, e estamos aqui hoje para ajudar vocês um pouquinho a tirar as dúvidas e esclarecer alguns pontos importantes. Obrigada, professora. Então, né, para a gente dar início aqui, os polos estão entrando, o pessoal está aí entrando no chat. Explica um pouquinho o que o curso de nutrição oferece para o aluno, né? O que ele precisa se identificar, um aluno de nutrição, o que ele precisa gostar, né, para fazer. Que a gente sabe que às vezes é muito bonito ali de se ver, mas ele não entende realmente o que o curso vai oferecê-lo, né? Isso. O profissional, o curso de nutrição vai oferecer toda a possibilidade, né, para o aluno ter aquela convivência, porque assim a gente tem que ter o aprendizado relacionado aos, às ciências médicas, então que entra aqui uma parte de fisiologia, bioquímica, a gente tem a parte social, né, um outro grupo de característico do curso, que é a parte humanista também, que entra aqui como profissional, né, futuro profissional, e a gente também tem a parte da ciência dos alimentos. Então, a gente vai aprender todos os alimentos, as funções deles no nosso organismo, a gente vai aprender dentro dessa área de alimentação e nutrição, respeitando aqui, compreendendo, né, a parte de domínio da ciência da dietética, então aprender mesmo os alimentos, o que eles vão, como eles vão funcionar no nosso organismo. Além disso, o aluno vai ter também, que a gente vai daqui a pouquinho falar um pouquinho sobre as profissões, então o que cada um poderá trabalhar, né, em relação ao alimento, em relação à prescrição dietética. A gente também aprende, vai lidar muito com matemática, então, porque a gente tem os cálculos nutricionais, a gente tem os cálculos, né, do indivíduo, de o quanto de calorias que o indivíduo precisa, o quanto que uma dieta tem, de repente, dos nutrientes, né, que vão fornecer para o nosso organismo. Então, tudo a gente vai englobar como conhecimento aqui no curso. Certo, essa era até uma das minhas perguntas, né? Se existe cálculo no curso de nutrição, né? Que às vezes as pessoas querem fugir um pouco dessa área, mas a gente sabe que existe, né? E não é cálculo muito fácil. Então, assim, geralmente a gente usa bastante regra de três, mas a gente tem as fórmulas, porque você vai calcular diversas é, necessidades no indivíduo. Então, você vai calcular o quanto ele precisa pesar, quantas calorias ele vai precisar. Aí, o cálculo do cardápio em si entra toda uma parte matemática, a gente usa as tabelas para fazer a composição química, né, dos alimentos dentro da composição do cardápio. Então, a gente Uhum. usa matemática. Então a gente entende que assim, o aluno de nutrição ele precisa realmente gostar de estudar, né? Porque não é um curso fácil, né? Ele tem que ter ali uma dedicação aos estudos, gostar também um pouco de cálculo, né? E claro, de alimentação, né? Que a gente alimenta vale muito mais, né? Tá muito mais ali por trás, né? O valor dele. Sim, exatamente. A gente precisa ter esse conhecimento, porque a partir daí a gente vai conviver e elaborar que sejam cardápios
tanto para um indivíduo quanto para coletividades. E isso nas diversas fases, né, da nossa vida. Então, são os ciclos da vida. Então, a gente vai aprender desde uma criança, né, de um bebezinho, até o idoso. Então, todas as fases da vida a gente vai aprender, que tem as características de cada um, que tem também os cálculos que são necessários para cada um. Certo. E professora, é importante também a gente entender a parte profissional, né, o mercado de trabalho. A gente sabe que hoje a nutrição cresceu muito, né? Então pode trabalhar ali com nutrição infantil, esportiva. E aí eu queria que, né, você dissesse um pouquinho a todos aonde eles podem trabalhar, buscar, né, esse emprego aí no mercado da nutrição. Então, é bastante amplo o mercado de trabalho para um nutricionista. Então, a gente tem aí, na parte social, como saúde coletiva, a gente tem as creches, as escolas, além disso, a gente tem as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, clínicas, hospitais, spas, instituições de longa permanência, por exemplo. Além disso, a gente ainda tem nutrição esportiva, a gente tem lactários, banco de leites, unidades de alimentação e nutrição, que aí englobam os restaurantes, então os restaurantes industriais, os restaurantes comerciais, as hotelarias marítimas, por exemplo, né? Então os hotéis também, toda a rede hoteleira, né? A gente tem aí os serviços de alimentação mesmo, como o buffet, por exemplo, padarias, nutrição no esporte, que eu acho que eu já falei, nas indústrias de alimentos, consultoria nutricional, marketing nutricional e até mesmo docência. Então, tem uma gama bem grande, né, que o nutricionista pode trabalhar. Então, todas essas áreas a gente vai aprendendo no curso. Então, a gente vai ter a parte de nutrição materna, a gente tem a parte de nutrição infantil, a gente tem a parte de unidades de alimentação e nutrição esportiva. Então, tudo isso a gente vai aprender também aqui no curso, né? Nossa, é muito legal, né? A gente saber que assim o mercado é grande, é amplo, né? E assim o aluno consegue realmente ou ir ali para a área mais de hospitais, clínicas, ou também trabalhar em academias, né? Se gosta ali do esporte, também em cruzeiros, clubes, hotéis, né? Clubes. Isso. Então você vê que realmente tem aí um mercado bem grande e assim durante o curso, né? Ele já vai se identificando ali com as disciplinas, né? Com a área que ele tiver maior interesse. Isso, exatamente. E nisso, né, a gente pode ter como também, para vocês conhecerem um pouquinho, bom, qual área que a gente consegue trabalhar mais quando a gente se forma, né? Então, a gente tem uma oferta muito grande em restaurantes, principalmente, tá? Então, ou padarias, hoje em dia a gente tem bastante padarias que tem os nutricionistas que acompanham, até em sacolões a gente tem os nutricionistas também que acompanham toda a parte de higienização, de controle dos alimentos, de fornecedores. Então, tudo isso também a gente vai aprendendo um pouquinho no curso. Um pouquinho não, a gente vai aprender no curso. Aprendi bastante, né? São 4 anos, né, de curso aí, bacharelado. Exatamente. E aí também o interessante é a gente saber a partir de qual semestre o aluno pode começar o estágio, né? Que estágio também é algo que eles buscam muito, que eles têm muitas dúvidas. Então, como é que funciona essa parte do estágio, professora? Sim, o estágio não obrigatório, o aluno pode fazer desde o primeiro semestre. Embora ele ainda tenha um conhecimento bem básico, né? A gente não tem no primeiro semestre todas as disciplinas que compõem aí um quadro para o aluno fazer um estágio, mas ele pode fazer um estágio desde o primeiro semestre, desde que também tenha um nutricionista que acompanhe no local do estágio. Certo. Né? E o obrigatório pelo curso? Uhum. E o obrigatório pelo curso é a partir de qual semestre? Então, no 7º e no 8º semestres, aí já entram os estágios obrigatórios, onde o aluno deve, né, a gente tem a distribuição das áreas, que são 3 grandes áreas para o aluno fazer o estágio. Então, no 7º e 8º semestres, eles já começam a fazer o estágio obrigatório, desde que não tenha DPs, tá? Então, não pode...
começar a iniciar um estágio obrigatório constando DP, tá? Então, Tá só pode ir para certinho. estágio sem DPs. Uhum, não, perfeito. É importante a gente, né, informar, porque às vezes o aluno, né, acaba pegando o DP, não consegue cursar e acha que pode ali dar continuidade, né? Mas o ideal mesmo é ele se formar em cada disciplina para dar sequência. E aí, Isso. nesse estágio, professora, vocês conseguem indicar clínicas, lugares para eles fazerem esses estágios? Sim, a princípio a gente vai ter já os locais conveniados da universidade e aí a gente vai, então, distribuir os alunos nas áreas, né? Que são as três grandes áreas. Então, a área clínica, a área de unidades de alimentação e nutrição, né, da saúde coletiva e a área de saúde pública. Ah, E aí perfeito. entra UBS e merenda, né, escolar. Ah, entendi. E aí, se tiver aqueles alunos que já trabalham na área, né, como, por exemplo, no primeiro semestre eles já podem começar o estágio, que no caso não é obrigatório, né, é o remunerado, ele, durante ali o curso, ele consegue depois pedir essa equivalência para fazer aí a eliminação de matérias, eliminação do estágio, ou ainda isso não? No curso de nutrição, até o momento, a gente não tem essa equivalência. Então, o aluno deve realizar o estágio nessa carga horária, que a gente tem são no máximo 30 horas semanais, né? Então, são 6 horas diárias também. E aí é importante também a gente citar que o aluno não pode fazer 2 estágios ao mesmo tempo, ao menos que ele complete essas 30 horas. Então, por exemplo, se na nossa carga horária o aluno fizer 24 horas semanais, então 5 horas por dia, que sejam em 4 dias, o aluno vai ter só 6 horas para fazer nenhum outro contrato não obrigatório. Então, é importante o aluno ter essa ciência, porque isso entra nas diretrizes, né, entra na lei do estagiário, e que ele só pode cursar o estágio 30 horas semanais, e no máximo 6 horas diárias, tá? Ah, certo. É importante, né, frisar, porque e o aluno, assim, ele tem que ter conhecimento que esses cursos exigem, né, dedicação ali, tanto de estudo, disciplina, né, ele vai ter que estar ali a todo momento disponível, né, para poder exercer essas Sim. atividades do estágio. Então, ele Sim, tem tem que os entender que quando trabalhos ele de iniciar. estágio. Uhum. Exatamente. Nos trabalhos de estágio tem um acompanhamento desse estagiário, né, com as atividades que ele vai realizar em cada área. O nutricionista do local muitas vezes pede também atividades extras do que foram solicitadas né, pela universidade. Então, ele tem que ter esse conhecimento de que ele vai precisar ter um tempo para fazer esse estágio, né, para realizar esse Uhum. estágio. Inclusive a gente recebeu uma pergunta aqui da Gisele Maria, né, falando sobre isso. É possível conciliar estágio e trabalhar ao mesmo tempo, né? Que é o que a gente está falando. É possível, mas assim, tem que entrar em acordo no local do trabalho, né? Porque a gente pode ter estágios no período da manhã ou da tarde, não tem estágio noturno, porque não tem nutricionista para acompanhar nesse horário, tá? Então, por exemplo, se o aluno entra no trabalho a partir da 1 ou das 2 horas da tarde, ele consegue fazer. Geralmente começa às 7 horas, então tudo vai depender do local do estágio e local do trabalho, né? Mas dá para ser feito, dá para trabalhar. E estágio aos sábados acontece também, professora? Não, não acontecem. É A somente durante a menos que até semana? lá a gente, né, tenha algum local, mas dificilmente tem um local que tenha nutricionistas também trabalhando aos sábados. Uhum, A então seria menos que mais na seja parte um da manhã e hospital que tarde. tenha plantão, né? Aí já é diferente. É importante, né, a gente falar isso também para o aluno, né, conseguir conciliar ali com a agenda dele, né? Claro que ele tem as obrigações ali da vida dele e aí ele tem que realmente ter essa noção, né, dos estágios ali, os estágios durante a parte da manhã e a tarde, né, para realmente Sim, conseguir trabalhar e fazer esse estágio, né? exatamente. É muito bom. E aí, professora, como é que funciona as aulas práticas, né? Porque a gente sabe que os cursos da saúde também têm essas aulas práticas em laboratórios, então eu queria que você conversasse um pouquinho, explicasse, né? Em qual momento do curso que iniciam essas aulas práticas, como que elas funcionam, em quais laboratórios, vestimentas também é importante a gente É saber. importante. É o seguinte, a gente tem as aulas práticas desde o primeiro semestre.
Então, tem uma disciplina no primeiro semestre que a gente já tem aula prática, e daí até o último semestre, praticamente, a gente vai ter as aulas práticas. Alguns semestres com aulas a mais, outros com aulas a menos. É importante que o aluno assim, a gente tem os laboratórios de anatomia na universidade, né? Então, anatomia, de microscopia, os multidisciplinares, de técnica dietética, de avaliação nutricional, então, e a clínica, né, de nutrição, que a gente também tem na universidade. Então, essa clínica a gente usa mais para os estágios, né, e os demais laboratórios para as aulas práticas. E é importante que o aluno sempre esteja paramentado para essas aulas. Então, é importante que o aluno esteja com a unha curta, sem esmalte, principalmente nas aulas de técnica dietética, em que vão ser preparadas, né? Tem algumas preparações, então, aula de técnica dietética, de nutrição materno-infantil, de nutrição clínica. A gente tem algumas preparações que são realizadas no laboratório e que a gente não pode nem estar com unhas compridas, nem usando barba, nem esmalte, né, cabelo preso, sem muitos adornos, então brinco, para não cair na preparação ou, né, prejudicar os trabalhos também dos demais, né, colegas. Então, é importante que o aluno esteja com o jaleco, manga comprida, não pode ter nenhuma propaganda de outro local, a menos que seja da universidade ou que tenha o nome do aluno. Então, a gente tem que ter a gente sempre tem em cada aula a sua aulinha prática lá para falar como o aluno tem que estar, né, vestido, paramentado para essas aulas. E também é importante que o aluno tenha lá um caderninho para anotações, porque a gente está fazendo as várias experiências e que precisa também depois fazer elaborar um relatório, né, para entregar no final dessas aulas, que vão constar como nota também. Então, é bom que tenha lá os roteiros, né, para acompanhar e também um caderno para anotar os resultados das experiências. Perfeito. E aí, professor, e a partir de qual semestre que já começa, então, essa parte mesmo de aula prática, né, deles irem para os laboratórios? No primeiro mesmo já começa? Já começa. A vestimenta branca ali permanece do primeiro ao fim do curso, né? Isso. Já começa no primeiro, já tem o jaleco branco, manga comprida, cabelo preso, e já vai para o laboratório. E os alunos precisam comprar algum material específico ali, ter, né, um kit para poder ministrar essas aulas, ou não é necessário, porque daí a universidade vai oferecer, né? Isso, já oferece, a menos que tenha a necessidade de luva para uma aula de anatomia, ou aí acho que itens pessoais, né? Os itens pessoais aí é por conta do aluno, mas não tem necessidade de nenhum outro, né, comprar nenhum outro produto ou alguma coisa que tenha a necessidade lá para um gasto extra, né? Um investimento extra. Uhum. Entendi. Não, perfeito. Eu até estou vendo aqui que tem uma pergunta. Algumas aulas, só para citar, claro. Algumas aulas são realizadas em sala de aula. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente elaborou alguns roteiros justamente para o aluno poder estar com o professor naquelas questões que a gente coloca em termos de cálculos, de análise, né, de casos clínicos. Então, a gente tem algumas aulas práticas que são realizadas em sala de aula, tá? Mas isso não significa que não seja uma aula prática, tá? É uma aula prática em que o aluno vai praticar realmente como se fosse um profissional, nos casos que a gente coloca lá para eles pensarem e discutirem com os demais e o professor. Como se estivesse ali fazendo um atendimento mesmo com o paciente, né? Isso. Ah, que bacana. É importante, né? Eu acho que eles terem essa prática, essa vivência, né?
para quando chegar ali no momento certo, já estarem preparados, né? Que é o que a gente fala. Essa área da saúde, você lida muito ali com o humano, né? Você tem que gostar desse contato, você tem que saber ouvir também, né, o outro lado, ainda mais no caso aí de nutrição, que você vai preparar ali, né, a alimentação do outro, principalmente em hospitais, né? Dependendo da área aí que você vai seguir, você vai estar fazendo um plano ali, né, de alimento para aquele paciente. Então, e para isso a gente tem que ter os cálculos, a gente tem que ter os roteiros com esses exercícios para treinar bastante, porque depois vai conversar com os outros colegas, então, porque na hora que a gente vai fazer algumas perguntas para o paciente, a gente também tem que ter um cuidado para fazer essas perguntas, para não induzir respostas, então, a gente tem que treinar tudo isso. É verdade, tem que estar ali na ponta da língua. Muito bom. Uma pergunta que apareceu aqui para a gente, professor, é o Rogério Bottini, né? Ele falou, boa tarde, o curso não tem convênio com clubes, associações, prefeituras para estágio em nutrição esportiva? Né? Caso alguém queira seguir aí por esse caminho. A gente não tem estágio na área esportiva, tá? A nossa matriz curricular entra com essas áreas, como eu falei. Isso não impede de você atender um paciente que seja um esportista. Então, por exemplo, a gente tem as clínicas na universidade, então são as clínicas de saúde. Então, o setor de nutrição atende muito, dependendo da clínica, alguns esportistas. Então, a gente trabalha nessa parte de estágio na área clínica, também para o lado de nutrição esportiva. Porque cresceu muito, né? Eu acho que esse caminho aí do esporte, né? Fisiculturismo. Então, eu acredito que esse interesse, né? Despertou maior em sentido em seguir pela área da nutrição esportiva. Mas nada impede também, né, professora, de se especializar, né? Fazer uma pós, uma MBA. Ah, sim, com certeza, com certeza. Mas essa experiência de ter com um paciente que seja um esportista, com certeza ele terá na clínica de nutrição, na área de estágio clínico, tá? Porque na área de estágio clínico, a gente faz em hospital e na clínica, então a gente tem esse atendimento de diversas faixas etárias, diversas pessoas, inclusive com esportistas também, ou atletas, até mesmo atletas. A gente já atendeu atletas de uma equipe de basquete, por exemplo, a gente já atendeu. Olha que bacana, né? É interessante. Se quiser contar algum caso aí, fique à vontade também, compartilhar com todos. A gente atende, por exemplo, na clínica, a gente atende muito também as pessoas que querem emagrecer. Então, a parte de obesidade ganha, assim, de todos. Mas a gente já trabalhou também com esportistas. Eu vou dar só um exemplo, era uma pessoa que treinava, ele era triatleta, ou é ainda, né, triatleta, e ele queria melhorar o desempenho dele. Então, para isso, ele foi buscar uma orientação nutricional para saber direitinho o que comer no pré-treino, durante o treino ou pós-treino, né? Ou competição. E aí a gente fez toda uma organização para a dieta dele, a gente, né, fez as orientações nutricionais para ele seguir no pré-treino, ou que seja no dia de competição, que tem algumas diferenças aí no meio. E ele melhorou o desempenho dele durante os treinamentos, e aí ele já começou a ver que realmente fazia uma diferença ele ter toda essa orientação, né? Então foi super bom para os alunos e para ele, atleta, né? Ah, verdade. Até é importante falar sobre isso, porque assim, né, nós leigos, né, que não estudamos a área da nutrição, essa parte da alimentação, né, porque acha que você comer de tudo, a quantidade ali, né, acha que não interfere. Então, existe sim, né, uma quantidade certa para cada perfil, né, ali, para cada pessoa mesmo, né, o seu corpo exige. Então, por isso que é importante também, né, se consultar ali com um nutricionista para saber direitinho, né, o quanto você pode comer ali no seu dia, né, de proteínas, de carboidrato, e às vezes, né, as pessoas não têm esse conhecimento, né, não é tudo que a gente vê que pode comer, né, o corpo não necessita mesmo de tudo isso.
Porque o nutricionista, ele vai fazer um acompanhamento individual, então ele faz todo um levantamento, né, vários questionamentos para o indivíduo, e a partir daí ele estuda esse indivíduo e elabora um plano alimentar. Então, aí ele passa todas as orientações para a pessoa, e a pessoa, é claro, seguindo, ela vai sentir com certeza os resultados. É verdade. E aí vai pegando gosto também, né? E aí acaba sendo já no automático, né? É verdade. Já vai sabendo se alimentar. Chegou mais uma pergunta aqui, professora. A Gisele Maria perguntou: alguma dica para memorizar todo o conteúdo de fisiologia e bioquímica? Dica de livros. É bastante conteúdo, né? Olha, eu sei que é bastante conteúdo, mas eu tenho uma dica que, assim, com certeza dá certo. Se você esquematizar, sabe, começar a fazer esquema, então tem um comecinho ali que é uma palavra que vai levar aquilo, que vai fazer isso, entendeu? Fazer um esquema, você memoriza bem mais fácil. Acho que essas dicas são importantes, né? Principalmente para quem está iniciando os estudos, né? Não se perder, porque realmente é muito conteúdo e é também um conteúdo diferente, né? Não é o que a gente está acostumado a aprender ali na época da escola, né? Cursinho. Então, eu acho que toda dica aí é válida, né? Caso você tenha mais algumas, fique à vontade. Quando você começa a ler, sabe, ler, a gente tem bastante Saiba Mais, a gente tem a biblioteca virtual com vários livros, né, que são disponibilizados aos alunos. Então, eu acho que quando a gente começa a ler com aquela atenção e vai imaginando, sabe, o que está acontecendo, é uma maneira também fácil de você depois lembrar. Eu acho que entender também, né, o conteúdo é importante, né? Porque quando a gente entende, você vai aprender do seu jeito, né? Do que também só decorar, né? Você decora, mas você não sabe direito o que aquilo significa, para que serve, né? Quando você vai ligando uma coisa com a outra, fazendo um esquema, pensando, não, isso daqui vai para lá, né? E assim eu acho que é mais fácil. Sim. Eu acho que vídeos também, né? Hoje a gente tem aí a internet, que é um recurso enorme, né? Que dá para a gente fazer buscas, né? E acho que essas pesquisas também ajudam muito, né? Tem vídeos que ensinam, às vezes, né? Dependendo de cada aluno, ele aprende melhor de uma forma, né? Às vezes, assistindo ali um vídeo, ele consegue interpretar melhor do que ele estudar sozinho lendo um livro. Ah, sim, sim. Só prestando atenção direitinho onde que ele está indo buscar essas orientações. Fontes seguras, né? Exatamente. Muito bom. E aí também sobre essa parte de aulas práticas, professora, uma dúvida, né? Então, os polos, eles precisam que os tutores acompanhem esses alunos para realizar essas aulas práticas ou não? Então, as aulas práticas, não necessariamente o tutor tem a necessidade de acompanhar todos os alunos, né? Porque o professor já estará lá tendo todo esse contato com os alunos e, assim, não necessariamente o tutor precisa ficar lá acompanhando. Se ele quiser, ele pode acompanhar. Ah, perfeito, né? Porque sempre surgem essas dúvidas, né? Que a gente tem bastante os polos parceiros que utilizam, né, os laboratórios dos campos, e aí surge essa dúvida, né? Mas como a gente já tem lá o professor para ministrar as aulas, então não há essa necessidade. Não. Perfeito. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Ai, que bom que o Rogério tá gostando do curso. Que bom. A gente trabalha bastante para ter um curso de excelência para vocês. Então, é gratificante a gente saber que vocês estão né, podendo aproveitar todos os conteúdos. E, é claro, sugestões são muito bem-vindas, né? A gente trabalha bastante nisso, mas as sugestões também, se vocês tiverem, vai ajudar bastante. É verdade. É importante receber esse feedback também, né? Para saber como é que está sendo esse acompanhamento e essa devolutiva, né? Ainda mais para você que é da área, eu acho que é super satisfatório. Ah, sim. A Eliana, a Carla, ela mandou mensagem aqui, ó. Doutora Mônica, tive bebê recentemente e já iniciei a reeducação alimentar para retornar o meu peso. Alguma dica do que evitar e incluir na minha alimentação? Olha, depende muito do que você né, do que você consome. É claro que se você está amamentando, você vai perder peso mais rápido, tá? Porque o nosso corpo, ele se molda
para aquele momento, então ele se prepara todo para aquele momento, então você acaba ganhando peso, né, com os líquidos, são vários itens aí que Hormônios, vão, né? né, influenciando, mas é claro que se você, eu sempre falo assim, se a gente consumir sem muita gordura, sem muito açúcar, né, a gente já consegue ter uma redução. Mas é claro que tudo vai depender do que você precisa, de quanto você consome, né, da sua necessidade. Então, eu acho que assim É fica muito difícil a particular gente falar. também, né? É muito de cada um, né? Fica difícil a gente falar assim, mas um ponto importante é a amamentação, que você já vai perder peso mais rapidamente e ponderando, né? Então, se você quiser comer várias vezes ao dia, com quantidades pequenas, não tem problema nenhum. O problema é quando às vezes a pessoa faz 2 ou 3 refeições e passa muita fome nesse meio tempo, é quando ele vai comer, ele come muito a mais, né? Geralmente. Então, mas assim, depende, a gente tem que. É muito difícil a gente falar assim, né? É O que, verdade. que pode comer, o que não pode comer, depende do que você come, do que você. E pegando até esse gancho, né, professora, eu acho que a nutrição para gestantes também é muito importante, né, porque a gestante está ali, né, recebendo, né, um ser, e aí os nutrientes que ela vai comer, vai alimentar, né, esse bebê, então eu acho que também a nutrição entra ali nessa fase e Sim, precisa porque desse acompanhamento, né? tem os nutrientes mais importantes que são necessários, que, né, muitas vezes precisam ser suplementados. Então tem todo um acompanhamento aí, né? E a sua sugestão é que a partir de qual mês, né, a grávida, a gestante, ela precisa, né, buscar aí um profissional da área da nutrição para já começar esses acompanhamentos? Geralmente é importante desde o início, né? Desde o início, para evitar que tenha um ganho de peso enorme durante a gravidez, que não é necessário, né? A gente tem um peso certo para isso, tem todo também um cálculo para isso, e por isso que eu falo, tem bastante cálculo na nutrição, né? É, E, e, e assim, seguindo sempre essas orientações, né? Então, quando a gente, geralmente a gente fala assim para a pessoa precisa querer, porque às vezes a gente pode orientar, falar e não vai resolver, não vai ter um resultado, né? A pessoa, se ela não quiser, ela não consegue e nem vai, não vai emagrecer. Então, às uhum. vezes, ela fala, eu passei por um nutricionista, né? Mas quando você vai ver, é a pessoa que não Tem que tem ter a tanto disciplina, cuidado. né? Você vai estar ali um investimento de tempo e dinheiro, né? E se você não ter a sua disciplina ali, tudo isso é jogado fora, né? Exatamente, né? Mas assim, para ela, eu acho que é mais ela ficar evitando muita gordura. É claro que é importante as frutas, as verduras, os legumes, porque quanto mais colorido o prato, você consegue uma gama maior de nutrientes. Então, Uhum. né, a gente tem que, se a gente começar pela salada e depois consumir o restante, você já consumiu uma parte de fibras, então vai diminuir um pouco mais a fome para comer o restante. Então, tem tudo essas, né? Tem umas orientações aí no meio. Ah, é perfeito. A gente vê que é muito bonito também, né? Que é o que eu falo, né? Alimento ali não é só, né, você pegar qualquer coisa e comer, né? Tem algo por trás também, né? Essa riqueza aí de vitaminas, proteínas, fibras. Sim, sim, é importante, né? A gente tem que é, conhecer, saber, também depois explicar, né, para os indivíduos Uhum. tudo que eles precisam, o que cada um é mais importante. Então você vai falar, olha, vitamina A, a gente tem principalmente nos alimentos mais amarelos, alaranjados, e aí a pessoa já vai guardando e falando, né, vou comer isso, vou comer aquilo, e Já aprende. já vai aprendendo. Ai, que legal. E aí, professora, também, né, saiu uma pergunta aqui sobre aquela balança de biopedância, né, que a gente sabe que nos consultórios ou de nutricionistas tem bastante para medir ali, né, o índice de massa magra, enfim, né, a gordura ali corporal. Você acha ideal
na verdade, o paciente ter em casa, ele vai conseguir se auto ali aplicar, né, saber manusear? Para ter em casa eu acho mais complicado, porque ela oscila, né? Os resultados eles oscilam dependendo de como você for para realizar essa pesagem. Então, eu acho que às vezes em casa não é necessário, né? Na clínica a gente faz com os pacientes, com aparelho de bioimpedância, aí tem todas as orientações para, né, precisa estar em jejum, precisa não tomar tanto líquido e assim por diante, né? Edema, quem tem edema, ele também dá uma diferença no resultado final, então depende, né? E até porque esse acompanhamento, ele vai ser ali a cada 3 meses, né? Não é uma coisa para você ver diariamente, né? Que a evolução ali não é de um dia para o Sim. outro, Não, né? não é de um dia para o Então outro. é importante eles saberem disso também, né? Que quando você vai numa consulta, você tem aquele retorno ali depois de 3 meses, até para o seu corpo, né? Se acostumar com a nova dieta, nova alimentação, rotina e tudo mais. Sim, sim. A gente tem que ter um tempo, né? Não adianta a gente ficar todo dia né, se pesando, porque a pessoa fica mais aflita, né? E Uhum, aquilo ansiosa. aí fica, aí vem a ansiedade, tem gente que come mais com ansiedade, e aí piora tudo. É verdade. E algo interessante também da gente falar, professora, até que veio essa pergunta da Bianca, é a diferença, né, de um curso de nutrição 100% presencial e de um curso de nutrição flex, né, que é a modalidade que a gente oferece agora nesse momento. Então, se você conseguir explicar para a Bianca e para os outros, né, participantes também. O curso na modalidade presencial, o aluno vai presencialmente assistir a todas as aulas. Algumas aulas são online, né, pelo AVA, no presencial, mas a maioria o aluno vai presencialmente assistir essas aulas. Já no curso Flex, a gente tem as aulas que são online, né? Aquelas aulas que a gente fala como Flex, como CEP, então o aluno vai até o polo e assiste aquelas aulas, né? Por 1 hora e meia, então 1 hora de aula e meia hora de chat, 2 ou 3 vezes por semana, dependendo 2 ou 3 vezes semanas, desculpa, dependendo da carga horária da disciplina, e tem as aulas que são práticas, que são consideradas como aulas presenciais, né? Uhum. Então, a carga horária muda um pouquinho, então, todas as disciplinas, nem todas constam como aula prática no Flex, né? Aula Uhum. presencial. Aula presencial. É isso mesmo. E além disso, né, para a Bianca e os outros colegas também, né, saberem, é a questão também do investimento, né, que um curso Flex EAD acaba sendo um pouco mais acessível do que um curso presencial, né? Sim, exatamente. E além disso, no Flex, o aluno também tem todo um amparato, né? Então tem o livro didático com os conteúdos, com as indicações de leituras, que no presencial não tem essa disponibilidade, né? É verdade. E até, professora, tem alguma dica de livros, né, pesquisas que eles podem fazer aí extra, né, fora o conteúdo já que a universidade oferece? Qual a sua dica, a sua sugestão também para eles estarem estudando à parte, né, que é sempre importante? A gente tem, a universidade disponibiliza a biblioteca virtual, e lá tem uma gama grande de livros que acho que eles podem também, não só com o livro que eles têm disponível no sistema para eles, por disciplina, mas os livros que constam lá na biblioteca virtual. Além disso, tem os artigos, tem os consensos, então, por exemplo, existe consenso de obesidade, existe consenso de dislipidemias, de hipertensão, de diabetes, então tudo isso, dependendo do semestre, então quinto semestre, sexto semestre, eles já podem também ler esses consensos, né, essas diretrizes. Ah, muito bom, muito legal. E professora, para aqueles que ainda estão em dúvida, né, se faz um curso de nutrição, se é realmente isso que eles querem, qual é seu depoimento, né? Aí como profissional, muitos anos da área, né, gosta muito do que faz, a gente vê também, né, esse prazer pela área. Então, né, uma sugestão aí, uma dica para esses candidatos que ainda estão com dúvida se faz ou não. Então, o que você tem a dizer?
Bom, em primeiro lugar que eu sou suspeita, né, porque eu amo a nutrição, eu sou nutricionista, eu acho que eu Raiz. não me vejo fazendo, assim, com outra profissão, né, e tendo essa possibilidade de trabalhar em diversos lugares, né, então tem uma gama grande, como eu falei para vocês, de locais, de áreas de atuação do nutricionista, eu acho que, mesmo que a gente fale, agora eu cansei um pouco, eu não quero trabalhar mais em hospital, eu posso ir trabalhar em outras atividades como nutricionista, então eu posso trabalhar só com atleta, eu posso trabalhar só com consultoria, eu posso trabalhar só com gastronomia, então, marketing nutricional, né? Então, como é muito abrangente, né? As áreas de atuação do nutricionista, eu acho que maravilhoso assim, né, para a pessoa poder trabalhar e se sentir bem com isso, mesmo porque você está ajudando outras pessoas, né, de uma certa maneira, que você possa estar orientando, que você possa estar auxiliando numa melhora clínica, por exemplo, é muito gratificante. É Essa profissão é verdade. gratificante demais. Não, eu concordo. Eu falo assim, né, que todos os cursos da área da saúde é maravilhoso, né? Porque você está ali lidando com pessoas, tá, né, envolvendo a saúde, né? Então nada mais lindo do que você cuidar do próximo, né? Que hoje a Exatamente. gente precisa pensar muito nisso, até essa questão da pandemia, né, trouxe essa reflexão para todos, né, a questão da união, da gente pensar mais no próximo. Então é maravilhoso. E assim, a todos esses candidatos que estão nos assistindo aqui ainda estão com dúvidas, né? Espero que a gente tenha conseguido saná-las. Aproveitem a oportunidade que as inscrições prorrogaram, né, vão até o dia 23, aí a gente tem mais 2 semanas ainda de processo, então dá tempo sim de você se inscrever, fazer sua matrícula, procure um polo mais próximo aí de você, e conte, né, com toda a equipe de suporte dos polos. A Unip, nós temos, né, profissionais aí, excelentes profissionais, a gente, né, vê aí pela doutora Mônica, que realmente demonstrou aí muito conhecimento, muito amor, muita dedicação a essa área. Parabéns, professora. Obrigada. Se quiser fazer algum depoimento final, né, a gente vai encerrar por aqui. Fica à vontade. Eu acho que assim, às vezes a gente pode ter muita dificuldade ou que sejam alguns percalços no meio do nosso caminho, mas eu acho que vale a pena todo o esforço, toda, né, força de vontade que a gente tenha para aprender, principalmente a nutrição, que é uma profissão que onde você vai, todo mundo quer sempre tirar alguma dúvida e você possa estar ajudando o próximo com o que for. A gente tem a pandemia hoje, a gente sabe que a nutrição tem ajudado bastante também aos pacientes, tanto como uma prevenção ou durante uma fase bem difícil, que muitas vezes internados também recebem alimentação, que seja interal ou parenteral, e o pós-pandemia também, tudo que a gente pode estar oferecendo para um paciente, todas as orientações que a gente pode estar trabalhando com os indivíduos. Então, eu acho que, mesmo como eu falei para vocês, que abrange uma área bem grande, né, para se trabalhar profissionalmente, então eu acho que vocês têm tudo na mão para a gente, né, para ter um futuro, né, ser um profissional, né, nutricionista de grande sucesso. Verdade, Assim professora. espero. A gente também trabalha para isso, para que vocês tenham, como eu falei, um curso de excelência, para vocês terem toda a base e, claro, sempre também depende de nós para irmos atrás, para a gente ler, buscar saber mais, né? Mesmo que seja depois com uma pós. Então, eu acho que é gratificante. Eu acho que vocês É vão isso gostar mesmo. muito. Obrigada aí, né, por essa palestra incrível, pelos seus depoimentos, poder compartilhar aí com todos, né, toda a sua experiência e seu conhecimento. Fiquem com Deus, obrigada a todos que Eu que participaram, agradeço. estiveram aqui conosco. Excelente tarde. Eu que agradeço a todos. Obrigada, viu?
Obrigada.